Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Aprendi Hoje, onde vocês vão aprender sobre história, geografia, ciências e muito mais de uma forma divertida e dinâmica. Eu sou o D, o seu youtuber virtual que vai te ajudar a estudar e se informar sobre o mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes e fascinantes da história, as alianças e os conflitos entre as potências da Primeira Guerra Mundial. Você sabe o que foi essa guerra? Quais foram as suas causas? Quem participou dela e quais foram as suas consequências? Se você quer saber tudo isso e muito mais, fique ligado nesse vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Vamos lá! A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, e os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. Foi resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. Teve como estupim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 1914. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa guerra, vamos entender como se formaram as alianças entre as potências europeias. No final do século XIX e início do século XX, a Europa estava dividida em dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esses países tinham interesses comuns na expansão colonial e na defesa contra a França e a Rússia. A Alemanha era a principal potência industrial da Europa e queria aumentar sua influência política e econômica no mundo. A Áustria-Hungria era um império multinacional que enfrentava problemas internos com os movimentos nacionalistas de seus povos. A Itália era um país recém-unificado que buscava ampliar seus territórios na África e nos Balcãs. A Tríplice Entente era formada pela França, Inglaterra e Rússia. Esses países tinham interesses contrários aos da Tríplice Aliança e buscavam conter o avanço alemão. A França queria recuperar as regiões de Alsácia e Lorena, que haviam sido perdidas para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A Inglaterra queria manter sua hegemonia naval e comercial frente à concorrência alemã. A Rússia queria expandir sua influência sobre os povos eslavos dos Balcãs e ter acesso ao mar Mediterrâneo. Essas alianças criaram um clima de tensão na Europa, que ficou conhecido como Paz Armada. Nesse período, os países investiram pesadamente em armamentos e prepararam seus exércitos para uma possível guerra. Além disso, surgiram diversas crises diplomáticas que aumentam o risco de um conflito generalizado. Uma dessas crises foi a questão dos Balcãs, uma região do sudeste da Europa que era dominada pelo Império Otomano, mas que estava em processo de desintegração. Os povos balcânicos queriam se libertar do domínio turco e formar seus próprios estados nacionais. Porém, essa região também era disputada pelas grandes potências europeias, que tinham interesses estratégicos e econômicos na área. Em 1908, a Áustria-Hungria anexou a Bósnia e Herzegovina, uma província otomana habitada por sérvios. Isso provocou a ira da Sérvia, um país vizinho que também reivindicava esse território. A Sérvia contava com o apoio da Rússia, que via nos sérvios seus irmãos eslavos e ortodoxos. A Áustria-Hungria contava com o apoio da Alemanha, que via na Sérvia uma ameaça à sua influência nos Balcãs. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e sua esposa, Sofia, foram assassinados em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, por um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. Esse atentado foi o estupim que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria acusou a Sérvia de estar por trás do assassinato e enviou um ultimato com exigências humilhantes. A Sérvia aceitou quase todas as exigências, mas não permitiu que a Áustria-Hungria investigasse o caso em seu território. Diante da recusa sérvia, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. A Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou seu exército para defender os sérvios. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914. A França, aliada da Rússia, declarou guerra à Alemanha em 3 de agosto de 1914. A Inglaterra, aliada da França, declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914, depois que os alemães invadiram a Bélgica, um país neutro. Assim, a Europa estava dividida em dois blocos beligerantes, na Tríplice Aliança, a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, a França, Inglaterra e Rússia. A guerra se tornou mundial quando outros países entraram no conflito, como o Japão,
que se aliou à Entente em 1914, e a Itália, que trocou de lado e se juntou à Entente em 1915, os Estados Unidos, que entraram na guerra ao lado da Entente em 1917, e o Império Otomano e a Bulgária, que se aliaram à aliança em 1914 e 1915, respectivamente. E você, o que você faria se estivesse no lugar desses países? Você entraria na guerra ou ficaria neutro? Você apoiaria a Tríplice Aliança ou a Tríplice Entente? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. A Primeira Guerra Mundial foi dividida em duas fases, a Guerra do Movimento e a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Movimento foi a primeira fase da guerra e durou de agosto a novembro de 1914. Nessa fase, os exércitos tentaram avançar rapidamente sobre o território inimigo e obter uma vitória rápida. A Alemanha adotou o Plano Schlieffen, que consistia em atacar primeiro a França pelo norte, passando pela Bélgica e Luxemburgo, e depois voltar-se contra a Rússia pelo leste. O objetivo era evitar uma guerra em duas frentes e derrotar os franceses antes que os russos se mobilizassem. Porém, o plano alemão falhou por vários motivos, a resistência belga, a entrada da Inglaterra na guerra, a rápida mobilização russa, e a contraofensiva francesa na Batalha do Marne. Essa batalha impediu que os alemães chegassem a Paris e obrigou-os a recuar para o norte da França. A França adotou o Plano 17, que consistia em atacar a Alemanha pelo leste, recuperando as regiões de Alsácia e Lorena. Porém, o plano francês também falhou por causa da superioridade numérica e bélica dos alemães. A Rússia adotou o Plano Geral de Mobilização, que consistia em atacar simultaneamente a Alemanha pelo leste e a Áustria-Hungria pelo sul. Porém, o plano russo também falhou por causa da falta de equipamentos e organização do seu exército. A Inglaterra adotou o Plano Naval Britânico, que consistia em bloquear os portos alemães pelo mar e impedir o abastecimento de alimentos e armas para os inimigos. Esse plano teve mais sucesso do que os planos terrestres, mas não foi suficiente para garantir a vitória da Entente. Diante do impasse, os exércitos se entrincheiravam nas linhas de frente e iniciaram a segunda fase da guerra, a Guerra de Trincheiras. Essa fase durou de novembro de 1914 a março de 1918 e foi marcada pela estagnação e pelo desgaste dos combatentes. As trincheiras eram valas cavadas no solo, protegidas por arames farpados e metralhadoras, onde os soldados viviam em condições precárias e insalubres. Entre as trincheiras inimigas, havia uma área chamada de Terra de Ninguém, onde ocorriam os ataques e as batalhas mais sangrentas. A Guerra de Trincheiras foi uma guerra de desgaste, onde os exércitos tentavam enfraquecer o inimigo com ataques constantes, bombardeios, gases tóxicos e novas armas, como tanques, aviões e submarinos. Porém, nenhum dos lados conseguia avançar significativamente sobre o outro e o resultado era um enorme número de mortos e feridos. Nessa fase, ocorreram algumas das batalhas mais famosas e devastadoras da guerra, como a Batalha de Verdun, a Batalha do Somme, a Batalha de Passchendaele e a Batalha de Galípoli. Essas batalhas duraram meses e custaram milhões de vidas humanas. A Guerra de Trincheiras só foi rompida em 1918, quando os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Entente. Os americanos entraram na guerra por vários motivos, como o afundamento de navios comerciais pelos submarinos alemães, a divulgação do telegrama Zimmermann, que revelava uma proposta alemã para que o México se aliasse à Alemanha contra os Estados Unidos, e o interesse econômico dos americanos em garantir o pagamento das dívidas dos países europeus. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Entente. Os americanos forneceram recursos financeiros, materiais e humanos para os aliados e ajudaram a reverter o equilíbrio de forças na Europa. Em março de 1918, os alemães lançaram uma última ofensiva na França, mas foram contidos pelos franceses, ingleses e americanos na Segunda Batalha do Marne. Em seguida, os aliados iniciaram uma contraofensiva que empurrou os alemães para dentro da Alemanha. Em outubro de 1918, a Áustria-Hungria se desintegrou em vários estados nacionais. Em novembro de 1918, o Império Otomano assinou o Armistício de Mudros, que encerrou as hostilidades no Oriente Médio. No mesmo mês, o imperador Guilherme II da Alemanha abdicou do trono e fugiu para a Holanda. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o Armistício de Compiègne, que encerrou as hostilidades na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais sangrentos e devastadores da história. Estima-se que cerca de 10 milhões de soldados e 7 milhões de civis morreram durante a guerra. Além disso, a guerra causou enormes prejuízos materiais, sociais, políticos e culturais para os países envolvidos.
A guerra também mudou o mapa político da Europa e do mundo. Os impérios austro-húngaro, otomano e russo se desintegraram e deram origem a novos países. A Alemanha perdeu parte do seu território e foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos vencedores. A França e a Inglaterra saíram enfraquecidas da guerra e perderam sua hegemonia na Europa. Os Estados Unidos emergiram como uma nova potência mundial e aumentaram sua influência na América Latina e na Ásia. O Japão também se destacou como uma potência asiática e expandiu seus domínios no Pacífico. A Primeira Guerra Mundial também teve consequências sociais importantes. A guerra estimulou o surgimento de movimentos nacionalistas, revolucionários e pacifistas em vários países. A guerra também provocou mudanças na mentalidade e no comportamento das pessoas, que passaram a questionar os valores e as tradições da sociedade. A guerra também influenciou a arte e a cultura, que refletiram o horror e o desencanto causados pelo conflito. A Primeira Guerra Mundial foi, portanto, um marco na história da humanidade, que abriu caminho para novos conflitos e transformações no século XX. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais sobre esse tema tão importante. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E se vocês quiserem sugerir algum outro tema para os próximos vídeos, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima!